Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o que é um funil de venda, quais são os principais e mais utilizados e qual você deve utilizar aí na sua empresa. A maioria das empresas hoje acredita que o grande problema esteja no tráfego pago ou então tem que criar mais conteúdo para começar a ter melhores resultados. Mas o que poucas empresas enxergam é que o grande problema pode estar no funil que você está utilizando. Você pode ter o melhor produto do mundo, investir muito em marketing, mesmo assim vender pouco, porque o funil que você está utilizando está errado. Se você não me conhece, meu nome é Pacheco e hoje eu trabalho na área de processos comerciais. E assim que terminar esse vídeo, você vai saber exatamente qual funil você deve utilizar aí na sua operação. Então não esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Então aqui, pessoal, para a gente falar sobre funil, a gente precisa entender primeiramente o que é um funil. O funil aqui, usando no termo literal, eu até deixei uma imagem comparativa para vocês entenderem algo que ali vai entrando e vai afunilando. O funil de vendas não é o único tipo de funil existente, tá? Vocês têm que deixar isso bem claro na cabeça de vocês. Existem outros tipos de funil, como funil de marketing e etc, tá? Hoje a gente vai falar aqui principalmente sobre funil de venda, mas o funil ele é tudo aquilo que tem ali uma entrada maior e vai afunilando. A gente tem aqui esse funil e a gente tem o tipo de lead desconhecido, o lead visitante, o lead que deixou o contato, o lead que é uma oportunidade, o lead que se torna um cliente. Então você percebe que ele passa por uma jornada até chegar ao fundo do funil. Então o funil é exatamente isso. E a pessoa que ela geralmente está aqui no início, a gente chama essa pessoa de topo de funil. Pessoa que geralmente ela tem um nível de consciência mais baixo, ela não entende tanto sobre o problema dela, não te conhece o suficiente, ela não confia em você ali. Geralmente é o que a gente chama de topo de funil. E também a gente tem o meio de funil, que já é o lead ali que ele já tem um nível de consciência um pouco maior, ele já é um lead ali que talvez ele já conheça você de forma mais próxima, então ele é um lead que ele tem um potencial de compra maior do que um lead, por exemplo, de topo de funil. Então, o lead de topo de funil, você vai geralmente aquecer ele para tentar levar ele para o meio e depois para o fundo do funil. E o fundo de funil, por fim, é o lead ali que já tem um nível de consciência muito maior. É um lead que ele já tem um nível de consciência que ele já pode ali comprar um produto seu, que ele já está disposto a comprar um produto seu, que ele já tem ali uma dor muito latente. Então, é isso aí que a gente chama de lead fundo de funil. Então, vai existir esses três tipos de lead. Lead de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. E aqui eu deixei o desenho representando para vocês entenderem de forma bem clara. Desde o início até o final. Então, um lead que ele não te conhece, ele é um lead mais topo de funil. Ali é um visitante que já chegou no seu Instagram, no seu canal do YouTube, seja qualquer rede social que você estiver usando, ele já é ali um lead que ele já avança uma etapa. Se ele deixa um contato, se ele te segue, se ele já curte um vídeo seu, ele já está ali num nível de proximidade maior, então ali ele já deixa de ser tanto um topo de funil, já se torna talvez ali um meio de funil. A última etapa que ele vai é para uma reunião de vendas, até se tornar cliente, aí já é a etapa que ele vai se tornar um fundo de funil, tá? Então, um funil de vendas basicamente é isso, é você utilizar um caminho para levar a pessoa de um ponto A a um ponto B, com o objetivo de gerar consciência nessa pessoa. Então, basicamente, o funil é isso. E por que o funil ele é tão importante hoje quando a gente se fala de vendas ou quando a gente fala de marketing? Porque vão existir dois tipos de empresa. A empresa que geralmente ela não utiliza funil, então ela recebe os leads de qualquer forma, é uma empresa ali que ela não tem previsibilidade, é uma empresa que tem muitos leads perdidos, é uma empresa ali que faz venda de qualquer jeito, e tem empresa que utiliza funil de marketing, funil de venda, e essa empresa aí geralmente ela tem ali uma maior taxa de conversão, ela tem uma escala maior, ela tem ali um crescimento mais acelerado. Por quê? Porque ela entende ali o tipo de funil que ela tem que adaptar para a operação dela. Só que aqui a gente entra no terceiro ponto, que é o quê? Como você escolhe um funil. Não basta simplesmente você pegar ali qualquer funil e colocar na sua operação. Primeiro você tem que entender qual tipo de funil que faz sentido para o seu momento atual. Porque talvez você está querendo utilizar ali um funil que talvez ele é melhor para vender produtos baratos, só que você tem produtos caros. Aqui a gente entra no ponto de você tem que escolher um funil ideal. Você tem que saber ali qual o melhor tipo de funil. E tudo isso vai ser baseado no seu contexto atual. Se hoje você trabalha com low tickets, tickets menores, você vai escolher um tipo de funil. Se hoje você trabalha com high ticket, é outro tipo de funil. Então você precisa entender essas etapas antes de escolher um funil. Por exemplo, você precisa entender o perfil do seu cliente, você precisa entender o objetivo da empresa, a complexidade ali, o tempo de decisão que o seu cliente leva para comprar. É um cliente que se ele chega hoje, ele já está disposto a comprar? Ou ele é um cliente que ele geralmente tem que pensar, demora mais um período para esse cliente comprar? Então você tem que entender isso e analisar esse cenário
para sim você saber escolher ali qual é o melhor tipo de funil hoje para você adaptar para sua operação. Não adianta simplesmente pegar qualquer funil e colocar, porque você não vai ter um resultado legal. E aqui eu trouxe um exemplo dos principais funis que são utilizados. Hoje eu trouxe o exemplo aqui de 8 funis de vendas, tá? Eu não vou entrar muito a fundo em cada um, a gente pode depois talvez fazer um vídeo exclusivo para isso. Mas aqui basicamente a gente tem um funil de aplicação, que o objetivo é qualificar leads via um formulário ali, via uma página de aplicação. A gente tem o funil de quiz, que o objetivo é diagnosticar o lead, geralmente com perguntas curtas. Eu já vi muitas pessoas utilizarem funil de quiz para fazer vendas também de produtos de low ticket. Então você faz um quiz e no final você vende o diagnóstico para a pessoa. Temos o funil de isca, que ele é para capturar leads através de e-mails, através de número de contatos. Você dá uma isca à pessoa e ela, em troca disso, te entrega os dados dela. É um funil muito bacana também. Temos o funil de webinar, que é basicamente uma aula ao vivo, onde no final você vai fazer uma oferta ali para quem gostou do conteúdo que foi passado naquela aula. Tem aqui também o funil de comunidade, com o objetivo da comunidade em si, apesar de ela não ser tanto um funil, mas basicamente a ideia é você construir um grupo onde você vai engajando essas pessoas e você vai vendendo para essas pessoas que já estão engajadas ali dentro desse grupo. É uma possibilidade também muito bacana de usar. Funil de influenciadores, onde você usa a autoridade de terceiros para gerar demanda para você, ou seja, um influenciador pode divulgar um produto ou um serviço ou uma ferramenta sua através da audiência que ele tem, ele divulga e essas pessoas acabam se tornando seus clientes também. É um funil excelente, funil de influenciadores, já utilizei com algumas empresas e traz um mega resultado, é muito bom. Funil de lançamento, eu gosto bastante também desse tipo de funil, porque o lançamento ali você tem um levantamento de caixa em um curto período de tempo. E isso é muito bacana, isso é muito importante também, já para começar a operação ele fazendo um giro. Então, geralmente quando um cliente meu ele quer vender mentoria ou algo nesse sentido, raramente a gente começa já ali rodando tráfego de qualquer forma. Normalmente a gente já começa fazendo um lançamento para levantar a caixa e depois colocar ali o produto de uma forma perpétua. E o funil de X1, que não é também exatamente um funil, mas é basicamente você mandar o lead para o WhatsApp ou pegar o lead ali no Instagram e conversar com ele pelo um canal de comunicação ali, seja WhatsApp, Instagram, TikTok, você vai ter ali esse contato com o lead, e aí é um funil onde você faz uma venda, vamos dizer assim, sem levar o cliente para a reunião, você vai vender ali mais na comunicação, na conversa mesmo. Então esses são alguns dos muitos funis existentes, mas geralmente são os funis mais utilizados pelos empreendedores. Quando a gente fala de funil, a gente tem uma ideia de que eu vou acertar um funil, vou colocar esse funil numa empresa e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Só que a ideia de funil que as pessoas têm é uma ideia muito errada, porque assim, eu coloco um funil para rodar, esse funil me dá um certo resultado, aí eu testo outro funil me dá um resultado melhor, eu tiro esse funil de cena. Só que o grande resultado, ele parte principalmente do empilhamento de funis. Então, ao invés de você pegar um funil e colocar esse funil isolado para trabalhar, você vai testando vários funis de diversas maneiras e através disso aí você vai conseguindo ali gerar uma demanda muito maior e converter de uma forma muito mais eficiente. Como aqui, por exemplo, você pode utilizar um funil orgânico através da criação de conteúdo, você entrega iscas, leva a pessoa para o WhatsApp, depois leva para uma reunião e faz a venda. Funil pago, você faz um tráfego ali, manda a pessoa para uma aplicação, faz um diagnóstico e faz a venda. Funil de comunidade, como eu disse, que é um funil que trabalha mais a nutrição, você faz ali a comunidade, depois você pode fazer um webinar dentro dessa comunidade e aí você faz uma oferta para as pessoas que já estão mais engajadas. Então, o grande segredo para você crescer a sua estrutura e acelerar os seus resultados não é simplesmente sair testando funis isoladamente, é o empilhamento de funis que gera um resultado mais bacana. Sexto ponto, de nada adianta você estruturar um funil se você não sabe analisar bem as métricas. Então, quais são as métricas que eu tenho que analisar para entender se o meu funil gera resultado ou não gera resultado? Eu costumo dizer que a métrica principal de um funil é o quanto de retorno que esse funil está dando. Então, por exemplo, se eu gasto R$100 e eu tenho de retorno R$1.000, na minha visão, esse é um funil bom. Talvez não vou olhar ali tanto para o CTR, eu não vou olhar para nada disso. Por quê? Porque eu gastei R$100 e consegui R$1.000. Isso, para mim, é a métrica principal que deve ser olhado hoje dentro de um funil. Então, eu costumo dizer que se isso vai bem, você vai analisar as outras métricas apenas para poder fazer eventuais melhorias. Mas então, quais são as principais métricas que geralmente eu analiso dentro de um funil? Aquisição, ou seja, o custo por lead, quanto que eu pago para colocar um lead ali dentro do meu funil, quanto que eu estou gastando para colocar, taxa de conversão, ou seja, percentuais de leads que avançam até a venda, ou seja, dos leads que chegaram para quantos que eu vendi. Essa é uma métrica muito importante. A taxa de comparecimento, ou seja, de quantos leads que eu agendei reunião, levei para um webinar,
webinar, levei para uma aula ao vivo que compareceram. Se eu conseguir 100 leads compromissados a irem para a reunião, mas apenas 50 apareceram, eu tenho a taxa de comparecimento de 50%. Então é muito interessante você analisar isso, porque talvez esteja chegando muitas pessoas dentro do seu funil, mas você não está ali tendo uma taxa de comparecimento tão legal, uma taxa de conversão tão boa comparado à quantidade que chega. Então é muito interessante que você olhe isso. O CAC, ou seja, o custo total para conquistar um cliente. Essa hoje é uma métrica que vem perdendo muita força dentro do mercado, porque talvez hoje você olhe e você está tendo um CAC de 100 reais por cliente, o que normalmente é caro, você gastar 100 reais para conseguir um cliente ali. Mas esse cliente, ao mesmo tempo, ele faz uma compra ali, talvez de 10 mil, 20 mil reais num produto de high ticket, num produto de maior valor. Então, os 100 reais ele acaba se tornando barato. Por isso que eu disse no início que você analisa quanto você está gastando e quanto você está tendo de retorno. Porque talvez ali você analise um monte de métricas, mas você está gastando pouco e está lucrando muito. Então, as outras métricas ali, elas acabam não importando tanto quanto essas duas métricas principais. O LTV, que é a receita média que cada cliente gera ao longo do relacionamento. Ou seja, eu tenho aqui um produto de entrada que o cliente me paga R$1.000. Esse cliente, ele compra algo a mais no longo prazo? É uma métrica muito importante também, porque há muitas pessoas focam ali só na primeira venda para o cliente, mas você tem uma facilidade e um aumento de ticket médio muito grande a partir do momento que o cliente já comprou de você uma vez e esse mesmo cliente ali continua comprando de você. Então talvez ali depois ele faça upgrade para um produto que não é R$1.000, é R$3.000 agora. E aí você a custo zero, porque essa pessoa já é um cliente seu, consegue ganhar mais dinheiro com isso. O ROI, o retorno sobre investimento, que é basicamente aquilo que eu te falei. Quanto que eu investi e quanto que eu tive de retorno. É uma das métricas para mim mais importantes, é o ROI. Se está dando ROI, eu gosto de manter aquele funil ali sempre ativo. E por fim a receita, que é o total faturado pelo funil em um determinado período. Uma dica muito importante é você focar no LTV. Por quê? Quando você foca ali no LTV, você tem ali um aumento de receita muito grande sem ter que ficar investindo tanto em outros funis e sem ter que ficar gastando com tráfego pago nem nada do tipo. E a gente parte para o sétimo ponto, que são os erros mais comuns que as pessoas cometem. O primeiro erro é trocar de funil cedo demais. Antes de você validar o funil, a pessoa já quer trocar. Então você coloca uma campanha para rodar. Em 2 dias eu já não tive um retorno ali daquele funil. Não chegou ali os leads da forma como eu queria. Já vou trocar. Talvez você esteja tomando uma decisão muito precipitada, tirando o funil que tem grande potencial, mas por você estar se precipitando e trocando cedo demais, você acaba matando seus resultados. Copiar os concorrentes. Isso aqui é o que eu vejo muitas pessoas fazendo. Você olha ali o seu amiguinho, o seu colega do lado, utilizando o funil, aí essa pessoa tá tendo muito resultado com esse funil, aí você fala, vou aplicar na minha operação também. Mas talvez a forma que o produto do seu concorrente foi estruturado, talvez a forma que ele está utilizando não seja a mesma forma que você utiliza. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar o funil dele, vai tentar utilizar e vai dar ruim no final. Então, antes de simplesmente olhar qual funil que a pessoa está utilizando e querer já jogar na sua operação, olha o que sustenta a operação dele ali, por que ele está utilizando aquele funil e ver se aquilo é adepto para sua realidade, se dá para você usar também. Senão você vai estar simplesmente copiando um funil, vai estar gastando dinheiro à toa e no final não vai ter resultado nenhum. Não medir os indicadores, isso aqui eu não preciso nem falar. Se você não mede as suas métricas, quanto que você está gastando, quanto que você está tendo de retorno, você não chega a lugar nenhum. Não adianta. Você vai estar queimando dinheiro se você não analisar bem suas métricas. Ter apenas um canal de aquisição é uma outra coisa que eu também bato muito na tecla, como eu disse aqui. O grande resultado geralmente vem do empilhamento de funis. Então não adianta você querer colocar ali só um funil e achar que aquele funil vai salvar a sua empresa e que você vai ter muito resultado com aquilo. Não. Você tem que fazer um bom empilhamento de funis. Você tem que utilizar vários funis ali para você ter bastante geração de demanda. A partir do momento que você está ali utilizando um funil e aquele funil está te trazendo muito resultado e você foca só nele, se amanhã ele parar de funcionar, a sua empresa quebra. Então uma dica muito importante, faça empilhamento de funis. Utilize vários funis na sua operação. Outro erro muito comum é você escolher um funil apenas pelo hype. Tá todo mundo usando, esse funil tá dando muito resultado para todo mundo, então eu vou usar. Não é assim que funciona. Como eu disse, você tem que ter ali uma análise antes para poder entender o que tá funcionando para essa pessoa que eu deveria fazer também. Por que esse funil deu certo? Será que é o produto? Será que é a oferta? E aí você adapta para o seu momento. E eu também vejo muita gente errando em não adaptar o funil para o ticket usado, ou seja, às vezes ali você vende um produto que ele é high ticket, você está querendo utilizar um funil de quiz, sendo que o intuito do funil de quiz, por exemplo, ele é um funil que ele é mais para captação de dados e venda de produtos mais baratos. Raramente você vai conseguir vender um produto mais caro no funil de quiz. Dificilmente você faz vendas de 3, 5, 10 mil reais no funil de quiz. Eu, particularmente, até hoje nunca vi ninguém fazendo isso. Então, por exemplo, se você quer utilizar um determinado funil, você tem que entender que você vai precisar talvez desenvolver um novo produto e adaptar o ticket daquele produto para aquele funil. Não adianta você querer usar um funil de quiz se você vende produtos que são high ticket, são produtos 5 mil, 10 mil reais. Então você tem que entender esse ponto, que é um ponto crucial. E para concluir, a
gente entende o ciclo completo que a gente faz no funil de vendas. Então, a pessoa ela chega ali, você cria um relacionamento, gera confiança, faz a venda, retém, e aí você faz a expansão, que é o LTV. Vocês têm que focar muito. E o que eu quero que vocês entendam é que não existe um melhor funil para usar, o funil secreto, o funil que vai salvar a sua empresa. Tudo é baseado em testes, tudo é baseado ali em tentativas e erros. Quando você encontrar o melhor funil para você utilizar na sua operação, não se limite a ficar somente naquele funil. Se você está com dinheiro em caixa, teste outros funis, estude mais, adapte funis para sua operação, crie novos produtos e teste. E se você ficou até o final desse vídeo, agora você já sabe tudo sobre os funis de vendas e você já pode começar a estudar mais a fundo e aplicar aí na sua operação. Mas se você está tendo dificuldade e quer uma ajuda para poder estruturar os seus canais de aquisição, estruturar os seus funis de venda e estruturar aí toda a sua parte comercial, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai poder preencher e a nossa equipe vai fazer uma análise do seu momento atual para estar te chamando e nós vamos fazer um diagnóstico da sua operação e te mostrar exatamente qual o melhor funil para você utilizar e poder te passar um direcionamento mais claro. E deixa aqui um comentário, qual funil que você utiliza aí hoje na sua operação.